Olá! Olá! Bem, gostaria de começar por agradecer a aceitação do convite para participar do projeto sobre memória e notícias. Então, muitíssimo obrigada. Então, gostaria que me falasse um pouco de si, o seu nome, a sua idade e onde nasceu. Pronto, eu chamo Maria Jacinta Pinto Azevedo Candeias, tenho 74 anos, nasci em Cuba, Alentejo. E a sua escolaridade? Na altura fiz só a primária, até a quarta classe, como chamavam. E depois, mais tarde, fiz naquela altura chamava-se o ciclo preparatório, que era o primeiro e segundo ano do ciclo preparatório. E foi assim. Por aí fiz já nessa altura já andava, já trabalhava na papelaria, como estou a dizer. E a papelaria foi a sua primeira profissão? Não, primeiro foi a costura. E nessa altura já me perdi. Estava a trabalhar primeiro como na costura e depois na papelaria. Sim. E quando estava na papelaria estava a estudar também. Foi aí quando fiz, foi a minha patroa, que era uma senhora que também era professora, que deu-me explicações. Ela queria até que eu continuasse mais, mas só fiz o exame desse primeiro e segundo ano do ciclo preparatório. Depois ainda estudei História e Geografia para o quinto ano, na altura, chamava-se o quinto ano, mas depois, pronto, acabei por desistir e já não fui fazer o exame de História e Geografia Universal, mas depois, pronto, fiquei nessa, não passei e eu já não continuei. Depois, entretanto, comecei a namorar e assim, pronto, e ficou por aí. Também. E o seu contexto familiar? Ou seja, lá no Alentejo vivia com seus pais? Meus pais, mais 4 irmãs, éramos 5. E saiu de casa com quantos anos? Elas, para casar, 24, 25, para aí assim, todas mais ou menos com essa idade. Quando se casou, foi mais ou menos a idade que a Dona Maria? Eu também tinha 24 quando me casei, sim. Como é que era o contexto familiar em que a Dona Maria cresceu? Era bom, dávamos todas bem, os pais também bons, umas pessoas espetaculares. Qual era a profissão dos seus pais? A minha mãe também em casa, esteve sempre em casa, conhecia sempre. E o meu pai era agricultor, um pequeno agricultor. Viviam na cidade ou viviam no campo? É vila, na vila, sim. Porque aquilo depois em volta é tudo campo. E pronto, vivíamos do que a terra dava, como a gente diz, a seara. Era o trigo, o milho, assim. Depois, na altura, na recolha da seara, faziam-se as ceifas, isso tudo. Eu era pequena, mas assistia essas coisas todas em casa, que era o que o meu pai fazia, e vivíamos praticamente disso, era a seara, era o ano inteiro, era a colheita que se tinha, depois vendia-se o trigo e pronto, e tínhamos, depois o meu pai sempre ficava com uma parte de trigo em casa, e durante o ano ia à moagem, moer o trigo para fazermos a farinha para termos em casa para o pão, porque a minha mãe nessa altura amassava-se em casa e depois levava-se o pão a cozer ao forno, lá uma senhora vizinha. Então a Dona Maria não ajudava, quando era criança não trabalhava, mas falou que depois foi para a costura. Sim. E a seguir foi trabalhar numa papelaria. Para a papelaria, sim, foi. Isso foi até se casar? Sim, tive dos 17 aos 24. Era empregada de balcão. Depois que se casou, continuou a trabalhar? Não, depois vim para cá, para o Barreiro, e fiquei em casa. Sempre tenho estado. Até agora. Pois, mais ou menos isso. Pronto, então vamos falar um pouquinho da sua infância e principalmente da juventude no que diz respeito aos meios de comunicação. A Dona Maria se lembra se a sua família, durante a sua juventude, ainda quando estava no Alentejo, falava sobre notícias em casa? Não, era raro, só quando se ouvia na rua uma pessoa ou outra, porque, como digo, não tínhamos televisão nem o rádio. Mais tarde é que, com as minhas irmãs mais velhas lá,
tínhamos um rádiozinho, mas a televisão não, só depois, quando as minhas irmãs começaram a casar, que tinham televisão, que eu ia lá à casa ver, também ainda era miúda, e ia à coletividade também, ver filmes, e quando eram assim programas de, por exemplo, a Tourada gostava de ver, os ranchos folclóricos íamos ver, e pronto, e filmes, como na altura era o Santo, que era muito falado, que era com o Rogério Moura. Isso tudo era na coletividade? Na coletividade, sim. Íamos juntar 2 ou 3 amigas e lá íamos, porque também não podíamos sair muito, que os pais não deixavam a gente andar nas ruas. Não era controlado, pois, né? mas durante, assim, na idade da primária, tínhamos uma vida livre, brincávamos na rua, era sempre na rua a brincadeira com as amigas e não havia cá mais... Os brinquedos também eram poucos, eram mais brincadeiras na rua. Mas de notícias nessa época, então, o acesso era pouco? Pouco, nenhum, sim. Não. A senhora se lembra em que momento da vida começou a interessar-se por notícias? Então, como digo, talvez quando comecei assim a ver mais a televisão, que era em casa da minha irmã, porque nessa altura, quando a minha irmã casou, para aí tinha uns 14 ou 15 anos, foi a partir daí, sim. Então foi a partir daí que passou a utilizar a televisão. Portanto, a televisão talvez tenha sido o primeiro meio de comunicação que utilizou para se informar. Sim, e antes a rádio, o rádio, sim. Mas pronto, também não dava assim muita importância. Lembra de algum programa de televisão, algum locutor, ou de rádio? Do rádio, não sei, agora estou-me a lembrar do António Sala, mas ele também teve muitos anos na Rádio em Renascença, não foi? E locutor, gostava do Fialho Gouveia, depois foi o Carlos Cruz e pouco mais. Havia um programa que eu gostava muito de ver, que era sobre saúde, o Dr. Ramiro da Fonseca. Na rádio? Na televisão. Na televisão. E pronto, quando não era em casa da minha irmã, era na coletividade e assim, íamos ver, era mais os fins de semana, à sexta ou ao sábado íamos ver algum filme, o Bonanza, na altura, sei lá, a Pradaria. Okay. Ainda era bastante, ainda se recorda de muitas coisas. Sim, alguns. E depois... Pronto, por aí assim. Eu ia dizer era mais tarde, mas pronto, ainda não chegámos lá. Pronto, então falou da televisão, falou da rádio, e os jornais impressos, as revistas, na sua juventude, também tinha acesso a eles? Não, pouco. Havia uma revistazinha que era a Crónica Feminina, trazia assim algumas coisas, de quando em quando comprava a revista, mas também pouco. E... Pois, era só quando isso. Falou que começou a trabalhar numa papelaria. Sim, aos 17. Aos 17. E lá então tinha acesso talvez a jornais? Sim, então aí, como já tinha dito à professora, já tinha lá mesmo o balcão, nós recebíamos as encomendas, os volumes, e era eu com outra colega e íamos vendo as notícias e aquelas revistas de amor na altura e isso, sim. Ou seja, os jornais impressos e revista tinha acesso e lia no trabalho, então? No trabalho, não sim. levava para casa? Não comprava. Não, também não havia possibilidades para andar. O vencimento era muito pequeno. Na altura ganhava-se muito pouco. E da parte dele eu tinha que dar à minha mãe. Do que ganhava, pois, era. E o cinema? Lá tinha cinema? Cinema tinha. Ia também uma vez por outra, ou assim, ia. Não era muito, mas de quando em quando ia. E falava com seus colegas, com familiares sobre notícias, por exemplo, aquilo que lia na papelaria, depois trazia essas informações para casa, comentava com os irmãos, com os pais? Não, nem muito. Elas também não eram assim muito de estar assim a par de grandes notícias, não comentavam muito. Agora vamos falar um pouquinho da idade adulta. Quando entrou
nesse período da vida, consumia notícias? Então, nos 18 anos, eu mantive na papelaria até aos 24. Como já disse, as notícias eram essas. Lia lá os jornais e assim, pronto. Tinha algum que a senhora lia com mais frequência? Não, aquilo normalmente era muito sortido, variado. Pronto, lá jornais assim não vendíamos muitos. Era mais revistas, falava de vários assuntos, né? Aquelas coisas, mais as revistas femininas e assim. E depois que veio para o Barreiro, não é? Depois que se casou, veio para o Barreiro? Sim. Aos 24 anos, não foi isso que disse? Sim. E continuou com esse hábito de leitura de revistas e jornais? Também não. O meu marido gostava muito de ler, mas eu não. Eu só lia assim nessa altura, como digo, mas depois de casada já não me interessava muito. Lia de quando em quando um livrinho ou assim, mas não era assídua, não. Até por acaso tenho lá muitos livros em casa, mas do meu marido, ele gostava de ler e ele assim. Consumia jornais? Por exemplo, ele lia jornais e depois a Dona Maria lia também? Sim, de quando em quando. Como disse, tínhamos a assinatura do Diário do Alentejo, que recebíamos cá em casa, todas as semanas. E eu assinava revistas daquela, era Arte e Ideias na altura, que era de bordados e de crochês e essas coisas, também isso é que eu assinava também. E mais... E a rádio? A rádio em casa tinha, sim, o meu marido ouvia muito rádio, sim, ele gostava. Então comentavam notícias, talvez em casa com os filhos? Sim, com os filhos, portanto, elas também não andavam na escola e era só aquela coisa de saírem ou de estudarem, assim, não davam muita importância aos... Depois que se casou, tinha televisão em casa? Sim. A Cláudia gostava muito de ler, a miúda gostava. É sua filha? Sim, a filha Cláudia. A Magda também, a Magda era mais, também é como eu, trabalhos manuais, desenhos, gostava muito de desenhar, e ainda hoje. E mais? E lembra-se de algum programa de televisão que assistia, já na sua idade adulta? Sim, então eram as telenovelas na altura, era a Gabriela, Cravo e Canela, era a Escrava Isaura, porque primeiramente as telenovelas que apareceram eram brasileiras, eram todas brasileiras, não tínhamos telenovelas portuguesas. Depois é que começaram a aparecer as portuguesas. Pois, é verdade. E o noticiário? Também se interessava? Víamos, sim, sempre noticiário. E também via filmes, depois com o meu marido víamos filmes, sim. E esse hábito de ver notícias, o noticiário na televisão, tinha aquela rotina? Sim, todos os dias, no horário sim, o horário, acendia sempre a televisão no horário do noticiário. E lembra em quais emissoras que assistia? Na emissora era na rádio ou na televisão. Na rádio. Na rádio, por exemplo? Não, mas os noticiários, o meu marido punha na rádio era canções. Música e canções. E na televisão, sim, tínhamos aquele hábito de ouvir os telejornais, principalmente às 8 horas de jantar. Sim, ainda só havia a RTP na altura. Posteriormente surgiu depois foi a SIC e a TVI, pois também. Começou a diversificar um pouquinho. Aí já ele é que estava sempre mudado, um canal para o outro. Lembra-se de algum momento ter deixado de assistir televisão, de acompanhar o noticiário, ou foi algo constante, sempre teve aquela rotina? Sim, sempre, sim, mais ou menos sempre. E o seu consumo de notícias mudou ao longo do tempo? Sim, talvez, agora mais, ultimamente mais. Mas como digo, enquanto tive o meu marido, era normal, ele ouvia muito rádio e televisão, estávamos sempre mais ou menos a par das notícias. Daquilo que acontecia. Sim. Então, falando agora da atualidade, dos dias de hoje, como é que descreve o modo como acompanha as notícias no seu dia a dia?
hoje? Como descrevo? Não, eu não acho assim que haja, grande evolução, sei lá, um bocadinho, talvez. Todos os dias um bocadinho? Pois. E agora os noticiários piores, cada vez mais, com coisas mais, umas mais interessantes e outras menos, não é? Tanto mal cá por esse mundo, por essa... Tanto guerras e essas coisas todas. Qual é o canal que a senhora gosta de assistir? Mas é RTP1. Sim. Na hora que liga a televisão, vai logo a RTP1. Sim. Mas deve ter vários canais em casa. Sim, tenho vários. E passa para os outros ou não? Mas é sim, RTP. de quando em quando passo, mas pronto, agora estou mais fixa na RTP por causa dos concursos e assim. Telenovelas, ultimamente deixei de ligar, desinteressei-me. Então, vejo também o TLC, qual é o programa. Um canal de entretenimento, não é? Sim, e também aquele da noite, que é... como é que ele se chama? Doutora Pimple, assim, aquela... as operações e as doenças e aquilo tudo, mesmo nas pessoas. Nas pessoas, sim, nas pessoas. Gosto de ver, sim. As pessoas que aparecem lá com os tumores e aquelas coisas e assim. E os jornais e as revistas? Agora, na atualidade, lê algum jornal, alguma revista? Não leio alguma novidade ou assim diferente. Já vejo no telemóvel. Sim. Então, vê notícias no Sim, telemóvel. algumas, sim. De vez em quando lá vou passando. Sim, vai à procura. Tem redes sociais? Facebook, sim, Instagram, tem? Sim, não sou assim, não é uma coisa muito vasta, que eu não domino muito isso, mas para mim vai dando, vai remediando. Sim. E a rádio, hoje em dia? Não me interessa, não. Nem tem rádio em casa? Não, tem um rádio despertador, mas não o utilizo. Então, os telejornais costuma ver? Sim, as notícias, sim. Acha que agora assiste mais ou menos telejornais? Agora, sim, talvez agora menos, mas nem tanto, mas gosto, pelo menos o da noite, o das 8, gosto, vejo praticamente todos os dias. Quando é que começou a ler notícias na internet? Então, foi quando, como disse a doutora, porque há 4, 5 anos, porque antes os telemóveis eram não eram digitais, portanto, era só de clicar. E agora já habituei-me, eles lá me foram ensinando. Familiares. Sim, a Cláudia e o Fernando, e então lá vou mais ou menos. Se entretém? Passa algum tempo ali? Sim, como digo, passo e ver coisinhas que eu gosto de ver, de trabalhos manuais e crochê, tricôs, vou também lá tirar muita coisa para fazer. Sim. Faz as suas pesquisas, então. É isso. Isso é interessante. A dona Maria se recorda de ver alguma notícia na televisão ou na internet que tenha lhe deixado assim, uma forte impressão? Que lhe tenha marcado? Agora, presentemente? Sim, ou mais no passado também poderia ser. Agora, pronto, olha, o 11 de setembro marcou, lembro muito. Acompanhou essas notícias na televisão? Sim, portanto? também, sim. Pronto, essa... Tem alguma notícia passagem que ele do Homem à Lua, também assistia. Então foi marcante? Sim. Lembra de alguma notícia que tenha marcado sua vida, que tenha mudado sua vida? Não estou a ouvir assim. As notícias nunca tiveram esse efeito assim tão forte. Sim, acho que não. Quando aconteceu o 25 de abril, a dona Maria ainda era bastante jovem, não é? Ainda. Estava no Alentejo. Sim. Mas vamos falar um pouquinho sobre notícias durante a ditadura, ou seja, antes do 25 de abril. Que órgãos de comunicação que a dona Maria costumava ter acesso? Poucos.
Nessa altura, nos 20 de Abril, como digo, ainda era solteira, e os órgãos de comunicação eram, pois, era ir à coletividade, ou ir à casa da minha irmã, uma delas que vivia lá, ver as notícias, ou assim, portanto. E eu, em pequena, pronto, nasci a partir de que idade é que a professora quer que eu fale? Até os 24 anos para trás. A partir dos 18. Antes dos 24, ou na juventude também poderia ser. Por exemplo, durante o Estado Novo, com Salazar, com Caetano, a Dona Maria provavelmente desconfiava das notícias. Sim, eu na escola tínhamos lá fotografias do Salazar e do Américo Tomás. E lembro-me que na altura a professora não falava nada, não deixava que ninguém falasse, pois era tudo muito caladinho, mesmo as pessoas na rua tinham medo, mas haviam lá uns quantos senhores que se davam como comunistas, vamos lá, e de quando em quando lá ia a PIDE bater-lhes à porta e levava os presos. E as pessoas, pronto, tinham receio de falar, não tinham abertura para falar em certas coisas, e então acomodavam-se. Né? Tinha conhecimento que havia censura nas notícias? Sim, sabia que os livros iam à censura quando eram escritos, né? E certas notícias também, sim, isso sabia. Isso se comentava? Sim, sim. Acha que isso condicionou o modo como a senhora via a sociedade, aquilo que acontecia na política, na economia? Não, na altura, como digo, não me interessava muito por essas coisas, por a política, não ligava. Pronto, olha, lá no Alentejo a gente vivíamos a vida tranquilas, calmas, sem restrições, sem assim, portanto, era tudo muito pacato. Lembra-se de alguma vez se queixar das notícias com familiares, com amigos, ou seja, fazer essa referência que as notícias eram censuradas? Sim, com amigas ou assim, chegava-se a falar, mas no pouco. Contexto de mais intimidade, falava? Sim, sim. E a guerra colonial? Lembra de alguma notícia nos meios de comunicação sobre a guerra colonial? Sei que ainda era muito jovem, sim, não é? Lembro dos soldados, dos rapazes lá da terra irem para o ultramar, e depois quando as pessoas, as mães, sempre muito chorosas, fulano foi mobilizado para ir para a guerra do ultramar, e até as mães e os namorados, ficava tudo muito triste, punham um lenço na cabeça e já não saíam bailes, não iam a festas, não iam a lado nenhum, porque estavam os namorados e os filhos, estavam na guerra. Então, esse período, eu lembro-me que esse período foi muito, tinha aí 12 anos, mas lembro que foi muito triste. As pessoas andavam tudo muito tristes por causa dos filhos na guerra. Então era um conhecimento mais da vivência do dia a dia e nem tanto dos meios de comunicação. Não. Lá sabia uma novidade ou outra, depois elas recebiam as cartas dos filhos. Na altura não eram cartas, eram uns folhinhos azuis que se chamavam aerogramas, que era uma senhora lá na terra que pertencia ao movimento feminino das mulheres, acho que era assim. E depois, entre as pessoas, iam lá buscar essa senhora aqueles papéis que não era preciso selo, não era pago. Pois aquilo dobrava-se e fechava-se e chamavam-se aerogramas, que iam para os soldados para não pagar selo. E depois, assim, ela, através das pessoas, as mães e as namoradas, através uns de outros, olha, o meu filho escreveu e está bem, ou está mal, ou aconteceu isto, ou aconteceu aquilo, ou teve às vezes tinham aqueles ataques lá na guerra, que coisa. E o meu marido, por exemplo, teve no ultramar, nessa altura já era mais crescida, mas ainda não tinha conhecimento com ele. Não namorava ainda, tinha, mas conhecia perfeitamente, era lá da terra e assim. E
Depois veio, pronto, e nessa altura, depois passado, pronto, quando ele chegou, não sei quanto tempo depois mais deu o 25 de Abril, bem, uns anitos, uns poucos, depois dele vir, já foi dos últimos. Referiu ainda há pouco que se lembrava do 11 de setembro, né, que acompanhou esse acontecimento. Sim, estava, por acaso via notícia direta. Sim, indireto. Sim, direto. E durante o Estado Novo, durante a ditadura, lembra-se de alguma notícia que tenha acompanhado nos meios de comunicação? Por exemplo, talvez a inauguração da ponte do Rio. Pois sim, pois isso, o 25, Ponte Salazar, sim, que era antes, na altura. Era como se chamava? Sim, era. A chegada do homem à Lua, talvez, também, em 69. Sim. Viu sim, notícias sim. sobre isso na televisão, recorda-se? Sim, recordo. E viu pela televisão ou pela rádio? Pela televisão, vi. Viu na televisão? Sim, vi em casa da minha irmã. O que se lembra hoje das notícias sobre o 25 de abril? Antes, talvez no mundo, fora de Portugal, lembra-se de alguma coisa? Por exemplo, da guerra na União Soviética, lembro-me, foi uma guerra que durou muito tempo, não foi? E lembro-me depois de ouvir falar que tinha acabado, mas morreu muita gente, não foi? E mais, sei lá, não. E foi esta guerra do ultramar, que durou muitos anos. Sim. Então agora vamos falar da atualidade, agora do tempo presente. Onde é que a senhora estava no dia 25 de abril de 74? Estava em casa, lá na minha terra, em Cuba. E depois, quando me levantei, se fosse, eu ia para o trabalho, para o meu emprego, e logo ali na altura soube-se que, assim como era a outra colega que trabalhava comigo, que me deu a notícia. E depois, a partir daí, começava-se a ouvir as notícias aí na rádio, como é que estava a acontecer aqui em Lisboa, e depois já havia as imagens os soldados, as pessoas, tudo na rua, e os soldados com o cravo, e todas essas coisas, e os blindados, e a senha que eles deram para quando as tropas invadiram onde estava o Marcelo, o palácio, e quem mais? Foi através da rádio, não é? Sim, rádio, então, televisão, e vi os blindados, aqueles carros grandes, quando meteram lá o Marcelo, ele não se viu entrar lá, mas vi-se o blindado e as tropas sempre lá em movimento em Lisboa e muitas pessoas tudo na rua. Então acompanhou também através dos meios de comunicação essa agitação toda que acontecia em Portugal. E estava muito contente, pronto, porque se tinha acabado a ditadura. Agora não era isso. E qual foi o principal meio de comunicação que teve acesso para se informar sobre a queda da ditadura? Talvez na televisão. Depois, à noite, depois fui à casa da minha irmã e aí víamos as imagens todas. E pronto, depois aquilo ainda durou ali assim, uns dias, íamos vendo sempre as notícias que iam dando. E as notícias em jornais impressos, revistas, também acompanhou? Até sim, não, jornais não. Depois a gente íamos, não sei como, olha, a gente ia sabendo as coisas mais ou menos uns pelos outros, assim, o que ia acontecer. Depois deu-se, lá no Alentejo, foi a reforma agrária. Depois os agricultores fizeram assim uma espécie de uma revolução e tomaram as terras dos senhores, dos ricos. Acompanhou isso nos meios de comunicação ou foi através de conhecidos? Lá mesmo, lá na terra, a gente conhecíamos as pessoas, os senhores feudais, como se chamava, e eles tomaram essas terras, muitos lavradores, os mais
mais pobres, tomaram as terras dos ricos e andaram, cultivaram muito tempo e governavam-se por aí. Houve muita gente, até ricos, que ficaram até mal porque tiraram-lhes tudo, né? E pronto. A Dona Maria confiava nas notícias depois do 25 de abril, porque referiu que antes tinha consciência da censura, que as notícias eram condicionadas, e depois da queda da ditadura, confiava naquilo que via na televisão, ouvia na rádio? Sim. Ou seja, a censura tinha sido levantada? Depois não havia já censura. Qual era o meio de comunicação que mais confiava nesse período de 74, 75? Talvez na televisão, as notícias na televisão, no noticiário, na hora do noticiário. Sim. E a descolonização, que se deu também depois do 25? Acompanhou essas notícias na televisão, porque já estava aqui em Lisboa nessa época, não é? Sim, já estava e recordo-me das pessoas vir tudo nos barcos e trazerem grandes caixotes com as coisas deles. E vi essas imagens na televisão? Sim, mas inclusive até tive um cunhado e uma cunhada, que era a irmã do meu marido, que vieram de lá, retornados. Os retornados. Sim, e ele até nessa altura vieram para cá, mas foram viver para a terra, para a casa da minha sogra, que ainda era viva, e o meu cunhado, entretanto, teve ali uns tempos na minha casa, porque estava sempre à espera que os caixotes chegassem. E depois aquilo era uma loucura, montes de caixotes que eles mostravam na televisão, lá no aeroporto. Depois arranjaram lá um sítio fora do aeroporto para meter aquelas bagagens todas, muita coisa. Então deve ter acompanhado com alguma curiosidade. Sim. E agora, até depois também sabíamos que eles, coitados, vinham sem nada nas mãos, vinham só com roupa no corpo, né? Não trouxeram nada, e então muitos tinham dificuldade em arranjar casa, outros iam para casa de familiares, e assim também sofreram um bocado. Foi. Agora, mais recentemente, lembra-se de ter acompanhado a adesão de Portugal à comunidade europeia pelos meios de comunicação, que foi um marco histórico? Sim, mais ou menos, sim. Recordo. Sempre pela televisão? Sim. E a assinatura do Tratado de Adesão de Portugal à comunidade europeia? Lembra de ver a assinatura desse tratado? Sim, tenho uma vaga ideia. Tenho. Referiu também que antes do 25 de abril praticamente não se comentava sobre política, sobre economia, não é? E depois do 25? Comentava com familiares, por exemplo, com seu marido? Sim, já com o meu marido, sim. Já era outra abertura, não é? Já se conversava de outra maneira, pronto. A democracia, pronto, já dava para estar à vontade. E lembra de algum acontecimento que tenha visto nos meios de comunicação, na televisão, por exemplo, depois do 25 de abril, algum acontecimento ou em Portugal ou fora de Portugal? Falou de 11 de setembro, não foi? Sim. Lembra-se de algum outro? Por exemplo, a Guerra do Golfo, que foi na Sim, também lembro. Recorda-se? Sim, vi as notícias, sim. A queda do Muro de Berlim. Também. Sim. Aquela agitação toda que teve em Timor-Leste também. Recorda-se de ter acompanhado essas notícias? Então, Dona Maria nasceu no século passado, não é? Agora nós estamos no século XXI. É isso. E quando foi essa mudança de século, os meios de comunicação falaram muito sobre isso. A Dona Maria se recorda dessa mudança de século, de ver notícias sobre isso? Havia uma série de comentários e agitações a esse respeito. Recorda-se disso? Agora não estou a ver. Movimento... Sim, notícias sobre... quando nós saímos do século XX, viemos para o século XXI, 2000, 2001. Então, depois aí nessa altura foi a entrada da moeda, do euro, não foi? Em 2021 já estávamos
Já estamos neste século. Já é diferente. Foi, já não é. Bem. Ao longo da sua vida, qual foi o meio de comunicação mais importante para si? O rádio, sim. Apesar de começar a ouvir mais tarde, porque antes isso não existia em casa dos meus pais. Mas sim, foi o primeiro, a rádio. Sim. E o mais importante, aquele que mais a marcou, hoje, aquele que não viveria sem? A televisão, pois. Sim, gosto de estar a par das notícias, do mundo também, e o que se passa. Falando disso do mundo, acha que as notícias que consumiu ao longo da sua vida influenciaram o modo como a senhora vê o mundo, vê a sociedade? Sim, há diferença, há mudança, né? As coisas vão mudando. Penso que para melhor, né? Pois, apesar de agora estas guerras que estão aqui a estragar tudo. Está sempre com aquela assim, preocupa-me ver as guerras e então gosto de ver as notícias e saber como é que as coisas se vão dando. Mas, ao mesmo tempo também é assim um bocado triste, né? Acha que as notícias são importantes? São, sim. Por quê? Olha, então ajuda as pessoas a entender o que se passa, portanto, nos outros países e não só, também cá no nosso país, em Portugal. Né? Então, é importante acompanhar os acontecimentos pelos noticiários, por exemplo? Sim, é importante. Em que as pessoas beneficiam ao assistir o noticiário na televisão, por exemplo, que é o meio de comunicação que a Dona Maria mais utiliza atualmente? O que beneficiam? Sim. Como é que elas se beneficiam? Não sei exatamente. Em relação assim às pessoas, eu não tenho assim muito contacto. A minha vida é mais caseira. Sim. Mas pronto, acho que não tem-se informadas, não é? Sim, sobre o que está passando no mundo? Sim. Já referiu há pouco. Sim, é isso. E a internet no seu telemóvel? Tem, não é? Já referiu isso. E consome notícias na internet? Sim, algumas também. Mas mais na televisão. Mais na televisão. Sim. Gosto mais e as imagens e isso tudo. Mas sabe, hoje já ouviu falar sobre desinformação e as fake news? Desinformação? Sim. Em relação na televisão? Sim, por exemplo, ou nas redes sociais, na internet. Pois também há muita desinformação, né? Nem tudo o que se diz é real, né? Pois. Então tem consciência que também circula por aí muita fake news, né? Desinformação. E acha que essas desinformações são veiculadas mais rapidamente pelas redes sociais? E acho que sim, que eles apanham logo tudo para expor, né? É mais rápido. Sim, as más notícias saem sempre primeiro, como se costuma dizer. Verdade. E na sua opinião, houve mudanças entre o que era noticiado no passado e o que é noticiado agora? Consegue perceber alguma diferença? Agora procuram tudo, mais coisinhas. Agora de tudo e de nada fazem uma notícia, não é? Sim. Antigamente as coisas eram mais sérias. Acho eu. Okay. Sim. Então hoje está diferente. Sim. Mais ao detalhe? Sim, como digo, mais ao detalhe, sim, mas tem aqueles pormenorzinhos, às vezes que nem sempre a gente deve confiar, né? E levar pela frente. Percebe que existe uma diferença, por exemplo, o modo como a Dona Maria consumia notícias, assistia o noticiário, se comparado com as gerações mais jovens, por exemplo, as suas netas, os seus netos, consegue perceber uma diferença? Sim, há diferença. Como é que é essa diferença? A diferença, sei lá, eles procuram
há já outros programas ou outras coisas diferentes que eu, por exemplo, não vejo, ou assim, portanto, já é outra geração, não é? Tem outros recursos, né? Tem mais acesso à internet. Acesso, pois, e programas diferentes que há, mesmo para eles, na idade deles e assim. Dona Maria confia nos jornalistas e no jornalismo em Portugal, por exemplo? Sim, sim. São de confiança? São. Essa relação de confiança aumentou ou diminuiu ao longo do tempo? Mantém-se. Acho que sim, que se mantém. Dona Maria viveu inicialmente no Alentejo, Sim. Depois veio para a região de Lisboa, né, para o Barreiro. Nota diferença no acesso à informação se comparado à região do Alentejo e à região... Sim, há muita diferença. Então, aquilo no Alentejo, no tempo da minha mocidade, aquilo éramos fechados praticamente, não havia liberdade nem essa comunicação que há hoje. Pois, não. Então, o facto de estar perto de Lisboa, por exemplo, tem mais acesso aos meios de comunicação. Sim, agora tem-se mais acesso, na altura não se tinha. Como é que a Dona Maria vê a evolução do jornalismo em Portugal? Consegue perceber assim, o antes e o depois? Como é que evoluiu ao longo do tempo? Sim, acho que evoluiu bastante, sim. Já em que sentido? Pessoas mais novas, mais jovens, né? Que aderem a essa profissão. Então, modificaram o modo de se fazer jornalismo. Sim. Acredita que o jornalismo hoje cumpre o seu papel na sociedade? Por exemplo, o de informar a população, acha que cumpre isso, faz bem? Sim, acho que sim. Que faz bem. Mais ou menos do que no passado? Mais ou menos. Sim, agora há mais informação. Portanto, acho que está melhor, que estamos melhores nesse aspecto de informação, não é? Sim, comparado com o passado, né? Como a Dona Maria falou no Alentejo na sua juventude, que era mais restrito, hoje então está diferente. Não havia nada, pois, claro, é isso. Então, agora para a gente concluir, Dona Maria gostaria de acrescentar mais alguma coisa a respeito de como vê o jornalismo, como é que é o consumo das notícias, gostaria de falar alguma coisa a esse respeito? Como vejo o jornalismo, eu acho que está bem e recomenda-se, não é? Recomenda-se, está bem. Ok, Dona Maria, muitíssimo obrigada pela sua colaboração. Já está. Sempre.